Eu quero dar as boas-vindas a você que acessou o conteúdo do nosso site neste exato momento. Que Deus te abençoe, tanto a você quanto a tua família. Aqui, nessa área do site, nós nos propomos a explicar as razões da nossa fé para os nossos irmãos em Jesus Cristo que estão congregados nas diversas confissões cristãs. De modo muito especial, nós direcionamos essas posições para os irmãos oriundos da Reforma de Lutero. Não como um debate, mas partindo do princípio de que nós estamos falando a pessoas sinceras de coração, que gostariam de entender de fato por que a Igreja Católica crê o que crê. Eu quero ainda, de um modo muito introdutório, expor também algumas fontes da Sagrada Escritura, das primeiras gerações cristãs, que receberam a Sagrada Escritura fresquinha das mãos dos hagiógrafos do Novo Testamento e, sobretudo, dos apóstolos do Senhor e seus sucessores, sobre a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o seu papel na história da salvação. Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou leigo e eu exerço meu apostolado na Associação do Senhor Jesus. Antes de entrar diretamente no tema, eu ainda quero fazer uma exposição sobre tipologia. O que é tipologia? Tipologia, gente, é um dos princípios hermenêuticos mais básicos que existe para a interpretação da Bíblia. Esse método, ele é oriundo da própria Bíblia, é oriundo dos hagiógrafos e, enfaticamente, ele é oriundo do próprio Senhor Jesus. Tipologia é o estudo dos tipos, tupos, tupoi, em grego, né? Trata-se de uma divina analogia da nova aliança, encontrada na antiga. E como eu falei, esse princípio hermenêutico é tirado da própria Bíblia. A Igreja Católica possui um livro que, de certa forma, condensa tudo aquilo que ela pensa a respeito dos mais variados artigos de fé, coadunando Bíblia e tradição. Trata-se do Catecismo da Igreja Católica. Em 1992, o Papa João Paulo II ofereceu um catecismo um pouco mais atualizado para toda a Igreja. Sobre tipologia, esse catecismo diz, parágrafo 128, a Igreja, já nos tempos apostólicos e depois, constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Parágrafo 129. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele, segundo um adágio antigo. O Novo Testamento está contido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet, et in novo vetus patet. Parágrafo 130. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Jesus e os apóstolos estavam familiarizados com essa maneira de ler o Antigo Testamento. Nos escritos dos profetas e nos salmos, nós encontramos frequentemente interpretações tipológicas de eventos prévios, sempre com a ideia de preparar Israel para a vinda de seu Salvador. Os autores do Novo Testamento viram grandes tipologias como a criação, o êxodo e o reino aliança de Davi, sendo recapitulados na nova aliança de Jesus.
Jesus era o novo Adão, o primogênito da nova criação. Sua cruz e ressurreição foram um novo êxodo. Sua igreja é a nova Jerusalém e o novo reino de Davi. Veja aí a tipologia: criação, êxodo e o reino de Davi. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, nós lemos como na lei de Moisés havia tipos e sombras daquilo que havia de vir, coisas que se cumpriram na nova aliança. Vamos ilustrar tipologia usando o exemplo de Paulo, quando ele diz que Jesus é o novo Adão. Na carta aos Romanos, Paulo ensina por meio de tipologia e faz a comparação entre Adão e Jesus. E ele explica como Adão era um tipo daquele que havia de vir. Ele usa o mesmo termo grego, tupos. Em Adão, nós encontramos uma analogia de Jesus. E o que é uma analogia? Analogia é algo que nós usamos em comparação a outro algo, porque possuem profundas similaridades e, por outro lado, dissimilaridades. Veja, há similaridades entre Adão e Jesus, assim como dissimilaridades. Vamos pontuar algumas similaridades. Primeiro, Adão era o primeiro filho de Deus da raça humana. Assim era Jesus na nova criação. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, a semelhança de Deus, o próprio Deus. Terceiro, Adão foi colocado como o rei da criação. Jesus é o rei dos reis. Quarto, Adão foi criado sem pecado. Assim foi gerado Jesus. Quinto, Adão é o mediador e representante da primitiva aliança. Jesus é o mediador e representante da nova aliança. Vamos agora para algumas dissimilaridades. Primeiro, Adão pecou. Jesus jamais pecou. Segundo, Adão sucumbiu na desobediência. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Adão nos trouxe a morte, Jesus nos trouxe a vida em abundância, etc. Teriam muitas. É assim que funciona a tipologia. E nós aprendemos a metodologia diretamente do apóstolo Paulo, que com os outros 12 apóstolos aprenderam isso diretamente dos lábios de Jesus. Nos evangelhos, nós lemos Jesus falando sobre si mesmo e seu trabalho redentor em termos analógicos, em termos tipológicos. Os discípulos aprenderam a ler toda a Bíblia diretamente de Jesus. Então, é sumamente perigoso ler textos do Novo Testamento isoladamente, desconsiderando o Antigo. Ele se referiu, por exemplo, a Jonas, em Mateus 12, 39 e 41, a Salomão, Mateus 12, 42, ao templo, em João 2, 19, a serpente de bronze, em João 3, 14. Isso para citar alguns exemplos. E tudo isso eram tipos, figuras, sinais que apontavam para quem? Para ele, para Jesus. Em Lucas, capítulo 24, de 44 a 45, Jesus diz: é necessário que se cumpra tudo aquilo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos recordar também Jesus com os discípulos de Emaús. O que diz lá? Que Jesus, passando pelos profetas, começou a mostrar que tudo aquilo havia se cumprido e era necessário. Tipologia. Jesus ensinou aos apóstolos que as pessoas, os lugares, as coisas e os eventos do Antigo Testamento foram escritos como preparação para a vinda dele. Muito bem. E o que é que tudo isso tem a ver com o tema da Virgem Maria? Por que tanta explicação sobre tipologia antes de falar de Maria? Bem, o motivo é simples. Tudo que Maria é e tudo o que nós cremos a respeito dela é oriundo da união profundíssima existente entre Jesus e Maria. Se olharmos para os principais tipos de Jesus e olharmos para Maria, veremos que existem também tipos muito evidentes que apontam para a mãe de Jesus e a sua missão na salvação da humanidade. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Jesus
é o novo Moisés? Maria é a arca da nova aliança. Jesus é o novo Salomão, o filho de Davi? Maria é a rainha mãe, a Gebirá em hebraico, filho de Davi. Um dos mais famosos cristãos dos primeiros séculos, Agostinho, bispo de Hipona, lá na África, era quem dizia a frase que nós lemos no catecismo anteriormente: Novum invertere latet et in novo vetus patet. O novo está oculto no antigo e o antigo está patente no novo. Foi assim que a igreja primitiva leu a Bíblia. Foi assim que eles escreveram seus hinos. Foi assim que escreveram suas orações. Vamos juntos para a segunda parte dessa explanação, onde nós iremos mostrar com mais detalhes por que a Virgem Maria é a nova Eva.